mergulho na alma e no coração do Cariri, o sertão do Ceará. A TV Senado leva você a descobrir os tesouros da Chapada do Araripe, o santuário paleontológico do Brasil, que guarda registros de animais pré-históricos, dinossauros, grandes répteis voadores que viveram aqui há milhões de anos. Você vai ver como essa história é contada numa pequena cidade que tem um museu de fama internacional. Os desafios para combater o comércio ilegal de fósseis, o interesse dos estrangeiros, a ameaça ao patrimônio cultural brasileiro. Quem são as pessoas que se arriscam para encontrar os peixes de pedra? Você vai conhecer também o que o homem cariri é capaz de enfrentar para vencer as dificuldades, os sonhos, os projetos que são a esperança de transformar este pedaço do Nordeste num roteiro obrigatório para pesquisadores e turistas do mundo todo que querem fazer uma viagem ao tempo dos dinossauros. Nesse país continente que a gente chama Brasil, no miolo do Nordeste, onde o meio é mais hostil, onde a caatinga é mais fina, a providência divina fez um chapadão viril. Araripe, disse o índio, deu nome com razão, era o rio das araras que hoje não há mais não, tal como o porco queixada, a guariba, bola e pintada não tem mais nesse rincão. Chapadão do Araripe, beleza sem outra igual, mataria exuberante, clima ameno, especial, altitude avantajada, média de chuva dobrada em face ao sertão central. De leste a oeste, a Chapada do Araripe, descrita no cordel, tem 180 quilômetros. 9.000 quilômetros quadrados se espalham pela fronteira dos estados do Piauí, Pernambuco e Ceará. É um solo rico de onde se extrai o calcário usado na construção civil, em pisos, revestimentos e também para fazer móveis e objetos de decoração. 93% do gesso produzido no Brasil sai desta região. Aqui surgiu a primeira área de proteção ambiental do país. É a Floresta Nacional do Araripe, criada em 1946. Nas rochas estão gravados vestígios de vida bem enterrados. O que hoje é a Chapada do Araripe, coberta de verde, há 110 milhões de anos, era um lago de águas mansas, sem ondas e com uma grande diversidade de animais, de insetos a dinossauros. Tudo mudou quando os continentes americano e africano se separaram. Foi um choque que provocou o desequilíbrio e a morte dos animais. A água salgada do mar invadiu toda essa região, rica também em calcário. Os restos deles foram se depositando no fundo, mas protegidos por uma espécie de envelope calcário, o que garantiu a preservação de um valioso banco de dados sobre a evolução da vida na Terra. Estava formado um dos maiores e mais importantes depósitos de fósseis do Brasil e do mundo, do período Cretáceo. Foi a época em que os dinossauros desapareceram daqui. Do ponto de vista da geologia, a Chapada é uma bacia sedimentar, uma fossa que foi coberta, preenchida com o efeito da erosão. O resultado é a superposição de camadas com cerca de 700 metros de espessura. Elas foram identificadas assim. O topo da Chapada leva o nome de Formação Exu, é um leito de areia. Abaixo vem a Formação Arajara e a Formação Santana, esta a mais importante para a paleontologia, que se divide em 3 membros. O membro Crato, que corresponde ao fundo do lago de água doce, é representado hoje pela laje de calcário, que contém vários fósseis de insetos, peixes e pterossauros. O membro Ipubi retrata o momento em que o mar invadiu a área, virou um lago salgado, o sal evaporou e restaram as minas de gesso. O membro Romualdo marca a última invasão do mar, que deixou uma coleção de peixes. Embaixo tem a Formação Rio Batateira, a Formação Abaiara e a Formação Missão Velha, que guardam as nascentes de água. Por último, a Formação Brejo Santo, a Formação Mauriti e o embasamento cristalino.
As explicações dos cientistas, às vezes difíceis de entender, ganham tradução em Santana do Cariri, a 550 quilômetros de Fortaleza. A cidadezinha de 16 mil moradores no sul do Ceará tem no Museu de Paleontologia uma novidade. Ele nasceu em 88 com dinheiro municipal. Foi doado à Universidade Regional do Cariri em 91. É uma obra que não para de crescer. O casarão da década de 20, antigo dormitório de viajantes, passou por uma ampliação em 97. O projeto leva a assinatura da filha de Lúcio Costa. E este foi o passaporte para Maria Elisa se encantar pelo Cariri. No dia da inauguração, uma senhora virou-se para mim, duas, disseram assim: a gente gostou porque vocês fizeram uma coisa daqui. É lindo, né? E por outro lado, a arquitetura do museu, ela não é folclórica, ela é chique. O museu é o fruto da paixão e da luta deste sociólogo, o professor Plácido Cidade Nuvens, vice-reitor da Universidade Regional do Cariri. Um estudioso que considera a natureza uma grande biblioteca. Do jeito que eu vi gente que não sabia ler e do jeito que eu via gente que não sabia decifrar os hieroglifos, aqui também nós precisamos aprender a ler o que está escrito nas pedras, que é a história da formação da Terra e da evolução da vida. Tudo isso está inscrito nas rochas da bacia sedimentar do Araripe. Até o chão do museu está cheio de fósseis. Nós temos o resto da astilbe, que é um peixinho de água doce. Aqui nós temos a parte terminal do dedo do pterossauro. No uso da pedra apareceu o fóssil. As formas, as cores, a disposição das peças. O conceito é de um museu-escola. Os hexágonos em vermelho representam o lago, onde estão os peixes. À margem do lago nós temos os vegetais, a floresta, a relva, os arbustos, onde os insetos e os batráquios têm o seu habitat. Esse vazio representa exatamente o salto de qualidade havido no processo da evolução. Esses são os peixes que fizeram a revolução, saíram da água, invadiram o continente, tornando-se tetrápodos. Peixes de pedra foram os primeiros fósseis encontrados na Chapada do Araripe e no Brasil em 1823. Um achado de Spix e Martius, chefes de uma missão científica que o rei da Baviera mandou para estudar as riquezas da América do Sul. Em 1908, vieram os ingleses. O botânico George Gardner procurava plantas medicinais para curar a pneumonia e coletou 7 peixes de pedra que foram classificados. Só depois de 1923, os pesquisadores brasileiros começaram a estudar os fósseis do Araripe. Em 91, um dos maiores achados, ossos de dinossauro, ainda com tecido mole. Ele foi batizado de Santana Raptor Placidus. É uma espécie de avô do Tiranossauro Rex, o terrível dinossauro americano, um predador. O dino foi para o Rio de Janeiro ser estudado. Exames feitos no Brasil e nos Estados Unidos ajudaram a revelar a cor original. É a mesma da réplica que ficou no Museu de Santana. A coloração é mais ou menos a mesma, a partir precisamente da cromatografia efetuada nos resquícios de tecidos moles que eram contidos nesse fóssil. Abundância, diversidade e uma excepcional qualidade na preservação da vida são características dos fósseis de Santana. O tronco está petrificado há 100 milhões de anos. Aqui existem 30 espécies diferentes de peixes de água salgada e de água doce, algumas espécies bem raras. Desta, só existem 3 no mundo, uma é daqui. Este seria um ancestral do tubarão. Já encontraram 16 pedras, mas o único macho está em Santana. Este tipo de arraia ainda está sendo estudado na França. Incrível a história deste outro fóssil, da família do peixe-espada, que virou comida e acabou matando o predador. E na hora que ele pega engolido,
tenha perfurado os pulmões dele. As primeiras plantas com flores apareceram no período Cretáceo. É uma das marcas da Chapada do Araripe, que já viveu dias de Paraná. Uma prova são as coníferas, um tipo de pinheiro que formava uma grande floresta. E ocorria o clima mais ou menos semelhante ao do estado do Paraná, pela grande quantidade de coníferas. Entre os insetos, a libélula é o destaque, a mascote da coleção. A imagem é perfeita. O detalhe está na nervura da asa e no intestino cheio de lombriguinhas. Levada ao microscópio, ela apresenta até a ocupação do intestino pelos endoparasitas, o que nos leva a formular teorias sobre o ecossistema e a cadeia alimentar a partir dos insetos. O grilo leva a fama de maior bigodão do museu. Tem ainda fósseis de aranhas, répteis, lagartos, crocodilos, tartaruga gigante e de rãs. Uma coleção e tanto de crânios de dinossauros. São ossos de pterossauros, os grandes répteis voadores. Aqui é uma cabeça do Anhanguera, o Senhor do Céu, também chamado de Diabo Velho na língua tupi. Era um planador que dependia do vento para sobrevoar a chapada em busca de peixe, de comida. No caso, seria a cabeça de um pterossauro, cabia mais ou menos assim. As partes das asas, a espinha dorsal, vértebra por vértebra, e as 4 falanges do dedo mindinho de um pterossauro completam o acervo. Em 2000, 16 mil visitantes assinaram o livro de registro. Alunos de escolas públicas, como Cícero Alves, de 14 anos, recebem bolsas de R$50 para trabalhar como guias. Conduzem os visitantes por um passado curioso e ilustrado. As maquetes, os painéis das eras geológicas mostram a evolução. Como chegamos ao Cretáceo, o período mais moderno da era Mesozoica, entre 150 milhões e 65 milhões de anos. É muita informação e cada nome mais estranho. Araripe Lepidotes teminurus seria o bacalhau daquela época. A gente não decora, com o passar do tempo aprende. Eles tiram de letra, mas os visitantes tropeçam. Cala, amor, não. Sinto muito, não. Minha língua não solta esse nome ainda. Dona Jocelina do Carmo, moradora do Cariri, acompanhou atenta as lições de paleontologia, que em bom português quer dizer. Paleo significa antigo, onto, seres, e logia, estudo. No caso, seres, estudo dos seres antigos. As perguntas revelam interesse e dúvidas. Eu vi o nome ali, provavelmente não tinha dentes, né? Se era esse pterossauro, foi o que você falou? Seria as aves descendentes dos pterossauros, no caso as galinhas, porque as galinhas são muito velhas, são de milhões de anos atrás. Uma questão em especial se repete muito. Como nós fazemos esses peixes? No caso, não fazemos. É um processo meio complicado de compreender, mas que também não fica sem resposta. Existiam 2 continentes, chamados América do Sul e África, que se dividiram no Cretáceo e fez com que viesse um braço de mar e invadisse a chapada. Invadindo fez com que misturasse as águas. Quando se misturou, existiam os peixes de água doce e água salgada. Morrendo, fez com que boiasse. Boiando, entrava água entre suas bocas e fazia com que pesasse. Pesando, ele descia lá para o fundo do mar. Quando chegava lá, encontrava tipo uma lama. Ele soltava 3 tipos de substância, que foi o oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, e outra substância chamada amônia, que fez com que a mistura, com o passar do tempo, o fossilizasse, porque ocorreu a petrificação. Quando esse mar foi secando, todos os peixes subiram para a superfície, no modo de concreção, no caso, pedra. E será que dá para acreditar nessa história toda? Dá para a gente perceber que houve realmente esse período, vários períodos, em que o processo é bem claro, que nós temos agora as provas de animais, vegetais, crustáceos, inclusive, e todas essas provas aqui nos identificam realmente com o passado, né? Não importa a origem dos visitantes, pode ser gente do Ceará ou de longe, a impressão é a mesma. Interessantíssimo, né? Um material rico. Eu acho que tem poucos lugares no Brasil que tem esse material aqui, né? Poucos cearenses
poucos conhecem esse acervo aqui. Eu acho uma coisa muito importante, é coisa da terra, né, que é gerada debaixo do chão. A gente, pelo menos, nunca tinha visto, não. Para mim foi uma novidade. Quem no mundo se interesse por paleontologia, se o Cariri não conhece, está cometendo heresia. Nossos fósseis são famosos. Deles somos orgulhosos, pois eles podem provar que as terras do meu sertão, ainda antes de Adão, estavam no fundo do mar. Um acervo de 5.000 fósseis. 1.500 estão expostos aqui. Mas o resultado mais expressivo do trabalho do Museu de Paleontologia de Santana do Cariri é uma conquista surpreendente. Depois de 30 anos, uma peça que foi retirada da Chapada do Araripe e foi parar na Holanda volta para a origem. Agora vai enriquecer a coleção dos pterossauros. 25 de julho de 2001. Foi pura coincidência, mas testemunhamos quando o professor Plácido abriu a encomenda emocionado. Um momento, né, de emoção, e aqui está, né, uma parte do holótipo do Santanodactylus brasiliensis buissonnier 1980. Os holandeses mandaram a peça preparada, ou seja, ossos limpos, sem o calcário, partes que ligam o fêmur à bacia e 2 vértebras cervicais. Eis um fóssil que foi repatriado e esta é a biografia do pterossauro. A peça que deu origem à descrição que criou, como ele diz aqui, olhe, um novo gênero e uma nova espécie. O Museu de Paleontologia da Universidade alcança o reconhecimento internacional, quando peças dessa importância são devolvidas para a Chapada do Araripe e ficarão depositadas no acervo desta universidade. Mas o comportamento dos estrangeiros nem sempre foi tão correto assim. O contrabando de fósseis para outros países ainda é um caso de polícia. Eu acho que comercializar a nossa história é uma contravenção. No próximo bloco você vai ver. A lei que protege este patrimônio é antiga e deve ser mudada. O comércio clandestino. Como é possível levar um peixe de pedra de lembrança? Os homens que arriscam a vida para encontrar os fósseis vendidos a preço de nada.